Bem-vindos a mais uma lenga-lenga do costume, e como de costume, os patrocinadores são o Azeite Talismã e a Prozis. Não se esqueçam de colocar o código lenga-lenga, tudo junto, uma só palavra, sempre que fizerem compras na loja online da Prozis, porque isso é bom para vocês, porque adquirem ótimos produtos com desconto e é ótimo para aqui, para o canal, porque recebemos uma comissão por isso. Portanto, vocês têm o desconto, nós temos a comissão. E a Prozis vende mais produtos, portanto é bom para toda a gente, não sai ninguém prejudicado nisto, é uma situação até rara. Outra situação também rara e que beneficia toda a gente é o facto de vocês subscreverem o canal e ativar as notificações e porem likes e carregarem em sininhos e tal. O mais importante é a subscrição do canal, porque para aumentar aí o número de sócios, membros, ou lá como é que eles dizem, porque isso acho que facilita a divulgação dos vídeos, e eu agradeço. Não vos custa nada, façam agora, olha, aí uma pausazinha, 5 segundos, 3 segundos, já vão ali, carreguem em subscrever e está feito. Para esta semana, achei que o tema não é o orçamento, já não aguento mais falar, não é falar, eu não tenho falado muito do orçamento, não aguento é ouvir falar do orçamento, já não se aguenta as tricas, os encontros verdadeiros ou falsos, as acusações, as propostas, as contrapropostas, as manhas dos nossos líderes partidários ou dos líderes dos três maiores partidos parlamentares. Já não há paciência, eu pelo menos não tenho tido. Não me interessa muito sequer se o orçamento vai ser aprovado ou não, porque nós temos sido governados já há uma série de anos por um governo socialista, e este orçamento a ser aprovado será um orçamento, como o próprio Ministro das Finanças reconheceu, 99% de agrado, ou que deveria ser do agrado do PS. Portanto, é outro orçamento socialista que, se não for aprovado, provavelmente nos levará a eleições essas que provavelmente nos levarão ao mesmo panorama político, mais pormenor, menos pormenor, em que estamos atualmente e não saímos disto. A verdade é que com o PS à frente, o PSD abaixo, o PSD à frente, o PS um bocadinho abaixo, o Chega com 50 deputados, ou com 48, ou com 51. Independentemente disso tudo, não saímos do buraco socialista. E esse é que é o grande problema, e é também por isso, não é só por isso, mas é também por isso que o assunto do orçamento é bastante deprimente e não convida muito a grandes comentários, porque não parece ter uma espécie de problema sem solução. Os portugueses gostam das coisas assim, preferem viver na dependência, preferem um mundo, um país, uma sociedade em que o Estado toma conta de praticamente tudo e pelos vistos, claro que nem todos os portugueses pensam assim, mas o número suficiente de portugueses pensa assim, o número suficiente para decidir eleições e para legitimar estes senhores, estes líderes partidários que, se não fosse a aprovação dos portugueses, que a têm, não é? E nesse sentido têm legitimidade, mas tirando isso, eu não a gozar com a cara dos portugueses que gostariam de um país um bocadinho menos ridículo, um país menos socialista, o que é dizer mais ou menos a mesma coisa. Portanto, o tema da semana não é o orçamento, o tema da semana, achei para mim que foi a intervenção do primeiro-ministro sobre o jornalismo e sobre os mídia, em que prometeu aí umas bonificações e umas benesses fiscais e umas assinaturas gratuitas e umas coisas, mas não é esse o ponto. O ponto, ou dois pontos, daquilo que o Dr. Montenegro disse, acho que são relevantes, ou pelo menos vou falar deles aqui, um por achar que é relevante e por não ter sido praticamente falado, e o outro por não ter grande relevância e ter sido muito falado. O que não teve grande relevância e foi muito falado foi o ponto, a questão, o tema dos auriculares dos jornalistas. O Dr. Montenegro quis ser, acho eu, quis ser engraçado, não sei exatamente se foi essa a intenção. Bem, independentemente da intenção, o facto é que ele veio criticar os jornalistas por ouvirem perguntas, por lhes serem superadas perguntas através de auriculares. Ora, isso é tão velho quanto a existência de auriculares, e suponho. Acho que não é exatamente uma novidade, uma, peço desculpas, estão aqui os cães a ladrar, mas quanto a isso não vou fazer nada agora, mas acho que não é exatamente uma novidade os jornalistas usarem auriculares para seguirem indicações da Regi, no caso das televisões, das editorias ou das direções, no caso dos jornais e das rádios.
Acho que é normalíssimo, acho que isso não tem problema nenhum, só é pena que em tantas conferências de imprensa que nós vemos dos nossos líderes, destes e dos anteriores e por aí fora, muitas vezes, e em particular quando os líderes são de uma determinada área partidária, os jornalistas com auriculares ou sem eles, com perguntas superadas ou sem elas, acabam por muitos deles, muitos dos jornalistas, não fazer perguntas particularmente incómodas aos senhores que mandam em nós. Nesse aspecto, é que é o grande problema. De qualquer maneira, os jornalistas não entenderam assim e acharam que a conversa dos auriculares, que realmente era escusada, diga-se, mostraram-se muito ofendidos pelo Dr. Montenegro ter falado na questão dos auriculares e pá, editoriais televisivos e uma data de jornalistas a fazer uma espécie de chalaças um bocadinho irritadas com o assunto. Uh, ok, estão no direito deles, não há nada a dizer, a não ser que houve um ponto na conversa do Dr. Montenegro, ou nas declarações do Dr. Montenegro, que eu preferia que os jornalistas tivessem apanhado, tivessem aproveitado para condenar e para criticar, e isso não o fizeram. Enquanto estavam entretidos, a grande maioria dos jornalistas, e não só os jornalistas, estavam entretidos com a questão dos auriculares, deixaram escapar uma questão do doutor, uma questão, o momento em que o doutor Montenegro falou das redes sociais. E disse, entre outras coisas, que as redes sociais são a maior ameaça à democracia, e disse que as redes sociais têm que ser legisladas, e disse que as redes sociais têm que ser controladas, têm que ser vigiadas, monitorizadas, por causa da desinformação que veiculam. Ora bem, isto aqui abre a porta a uma série de questões, quase todas elas assustadoras, e que não vi por aí assustarem quase ninguém. Sinceramente, lá está, a conversa dos auriculares serviu para distrair boa parte dos nossos jornalistas, que, pelos vistos, não se importam que um primeiro-ministro venha falar na legislação, no controlo por lei, ou seja, ou na censura, vamos ter mais claros, não foi a palavra que o Dr. Montenegro usou, mas foi a palavra que ele foi o exercício que ele quis defender, o exercício da censura sobre as redes sociais, sobre aquilo que as pessoas dizem. Uh, Quanto à desinformação, a desinformação é aquilo que o poder quiser que seja. Qualquer relato de qualquer facto, a expressão de qualquer opinião que não seja do agrado do poder político, vai ser entendida por esse poder político naturalmente como desinformação. Sempre foi assim. É assim, obviamente, nas ditaduras, aí não vale a pena, quer dizer, nem chega a ser, porque não há grandes hipóteses de, de os cidadãos cometerem o terrível ato de desinformação, e é assim nas democracias, e em particular nas democracias hoje em dia. Hoje em dia, as democracias começam a perder um bocadinho o direito ao usufruto da designação, começam a ser um bocadinho pouco democráticas, porque começam a tender para a vigilância do discurso, ou para o controlo da liberdade de expressão, ou para a censura daquilo que se diz. A censura das pessoas. Temos visto, alguns de nós, pelo menos, temos no Reino Unido, pessoas a serem detidas porque escreveram, sei lá, no Facebook, no Instagram, ou não sei onde, escreveram que qualquer coisa que podia ser ofensiva para o mundo islâmico, por exemplo. Não estou a falar sequer da desinformação, não estou a falar de calúnias, não estou a falar de difamações, que também podiam existir. Mas não, é apenas uma pessoa veicula uma opinião, em contrapartida, é visitado pelas autoridades que amavelmente detêm a pessoa em causa. Em Portugal ainda não chegamos a isso, mas pelos vistos no entender do Dr. Montenegro, convém que possamos chegar. Parece ser esse o desejo dele, o desejo de que quem, quem cometa tal desinformação, ou seja, quem escrever ou disser qualquer coisa que não seja do agrado do Dr. Montenegro ou do agrado das pessoas, dos líderes e dos nossos chefes que vierem a seguir ao Dr. Montenegro, a pessoa, o infeliz cidadão pode ser detido e julgado por isso e sancionado, como se vê no Reino Unido, pelos vistos com alguma gravidade por isso. Portanto, antes que cheguemos a esse ponto, convinha não chegarmos a esse ponto, convinha estarmos alerta, e nesse aspecto acho que boa parte dos jornalistas fizeram um mau trabalho, ao distrair-se demasiado com os auriculares, e ao fazer brincadeiras em volta dos auriculares, e a mostrar a sua indignação a propósito, mas gastaram tanto a indignação que a indignação não sobrou nem um bocadinho, só em muito poucos casos, para condenar
esta espécie de ameaça nada velada do Dr. Montenegro, que aliás segue bem na esteira de outros grandes estadistas, como o Dr. Santos Silva, que já era um grande campeão na luta contra a desinformação, e se recuarmos bastante, ou o suficiente, vem no seguimento do Estado Novo, e logo a seguir, na altura do PREC, também havia censura, embora por outro censura de outras coisas. O que está aqui em causa nunca é o conteúdo do que é censurado. O que está aqui em causa é o facto de haver censura, de se poder exercer, do poder exercer censura sobre aquilo que as pessoas dizem. Tudo que as pessoas dizem é verdade, tudo que as pessoas dizem é exato, tudo que as pessoas dizem é cientificamente escrutinado. Não, claro que não. As redes sociais hoje são uma espécie de substituto do que eram os cafés antigamente. E, tal como nos cafés, as pessoas, em democracia, devem ser livres de dizer as barbaridades que entenderem. Ou aquilo que eu acho que são barbaridades, por exemplo, ou aquilo que o Dr. Montenegro acha que são barbaridades. Podem não ser as mesmas coisas. O que o Dr. Montenegro acha que é uma barbaridade, para mim pode ser uma manifestação de gênio, ou pelo menos de grande sensatez, e vice-versa. E cada um de nós vai ter uma opinião diferente sobre praticamente todos os assuntos e todos os possíveis temas de conversa e de expressão. Portanto, pelo sim, pelo não, o que convém que aconteça, pelo menos em democracia, se uma democracia se quer dar ao respeito, quer ser chamada de democracia de facto, é que as pessoas possam dizer o que lhes apetecer. Há assuntos que podem cair na difamação, na calúnia de alguém em particular. Aí, para isso existem os tribunais, com certeza. E se o difamado ou caluniado entender, recorre aos tribunais. Depois, como a situação da justiça e a forma como a justiça funciona, é outra matéria, é outro campeonato. Mas, em relação à liberdade de expressão, acho que as pessoas têm todo o direito de dizer aquilo que querem, ou melhor, não se trata de eu achar. É óbvio que têm todo o direito de dizer aquilo que querem. É óbvio que eu tenho que defender o direito de alguém que pensa como eu, a partir do momento que eu quero poder dizer o que me apetece, tenho que defender o direito sei lá, das gêmeas Mortágua ou do Dr. Rui Tavares poder dizer aquilo que lhe apetece. Depois se pode ser criticado, claro que sim, e eu digo coisas que são criticadas, as gêmeas Mortágua dizem coisas que eu, por exemplo, vou criticar, quase invariavelmente, e o mesmo com o Dr. Tavares e tal. Agora, para além disso, o importante é que cada um possa dizer as coisas que lhes apetece, porque em matéria de desinformação, ou naquilo que se considera desinformação, eu considero, obviamente, que o discurso, por exemplo, do Bloco de Esquerda sobre o Médio Oriente, é uma espécie de rol interminável de desinformação, de fake news, como eles gostam de dizer. Ahm, Nada ali corresponde à verdade. Quer a parte opinativa é de péssimo gosto. A parte factual normalmente é falsa. Portanto, desinformação, no meu entender, é aquilo. E em boa parte não entendo de acordo com os factos que se tem acesso. Não é assim tão difícil ter acesso a esses factos. Ou seja, eles mentem constantemente. Por exemplo, na questão do Médio Oriente, mentem em muitas outras matérias. E eu, sabendo disso, não me passa pela cabeça que se tivesse o poder para o fazer, fosse proibi-los de dizer aquilo que dizem. Acho que o Bloco de Esquerda tem todo o direito de sair às ruas a gritar pelo fim do genocídio israelita, que é uma coisa que por acaso não existe, mas eles gostam de o afirmar, têm direito a afirmá-lo. As pessoas têm direito a dizer o que quiserem. E depois têm que ter o dever de aguentar ser criticadas. Mas é só isso, ser criticadas sermos criticados por aquilo que dizemos não é a mesma coisa do que sermos detidos, do que sermos julgados, do que sermos presos por aquilo que dizemos. Não é a mesma coisa. Não, na realidade, em termos, na prática é quase o oposto. Na prática é quase o oposto. O direito a possibilidade de recebermos críticas é uma prova de que vivemos num regime democrático. A possibilidade de sermos presos pelo que dizemos é uma prova de que não estamos num regime democrático. Tenho pena que as afirmações do Dr. Montenegro, que eu acho graves e acho tristes, nem sequer não tinha uma ideia do homem tão negativa, não estava à espera propriamente dessa vertente censória do primeiro-ministro. Nesse aspecto surpreendeu-me um pouco, mas surpresas à parte, tenho pena
que não tenha havido mais reações, que a conversa dos auriculares tenha desviado as atenções daquilo que realmente importava nessa intervenção do Dr. Montenegro. A instituição possível, o desejo de instituir um sistema formal de censura, sob outros nomes, uma coisa eufemística, para não magoar as boas almas, mas o que se trata, aquilo que ele quer fazer, ou aquilo que ele pelo menos propôs vir a fazer, é instituir a censura. E se nós deixarmos, tal como desta vez, como esta ameaça desta vez passou despercebida, se nós deixarmos que ameaças destas, que propostas destas, que ventos destes continuem, mereçam apenas uma indiferença ou encolher de ombros, já não tem grande importância e tal. Isto é relevante, o que importa são os auriculares ou outra coisa qualquer. Se nós continuarmos assim, é meio caminho andado para que essa ideia a possibilidade de que a censura venha a ser instituída seja de facto, aconteça de facto, e a censura seja mesmo instituída, porque não há nada pior face ao avanço de qualquer forma de opressão e de injustiça, que é a indiferença, que se tolerarmos um bocadinho, vamos tolerar um bocado mais, vamos tolerar um bocado razoável, vamos tolerar um bocadão, e por aí fora, até ao poder ser absolutamente asfixiante, que é para isso que eu ia dizer que qualquer poder serve. Não, apesar de tudo, já houve tempos em que nem todos os poderes procuravam asfixiar as pessoas. Hoje, mesmo nas democracias, onde aquilo que ainda vamos chamar de democracias, parece ser essa a tendência, a dos poderes para asfixiar as pessoas, para as calar. Não é uma prerrogativa exclusiva, não é um exclusivo do Dr. Montenegro, do PST, naturalmente. O PS andou a falar no mesmo durante anos. Ainda não se conseguiu implantar isto em Portugal. Há formas de censura mais discretas, com certeza, mas não há uma censura instituída. E aquilo que o Primeiro-Ministro, tal como o Dr. Santos Silva, de certeza a expressar a vontade de boa parte do PS e por aí fora, tal como ele defendia, aquilo que o Dr. Montenegro defende é a instituição, é o regresso da censura a Portugal. E confesso que não esperava que o país estivesse num tal ponto de rebuçado a que convidasse coisas como esta. Mas isto realmente, como não é uma coisa só portuguesa, isto vem lá, é uma espécie de peste internacional. Que vemos no Reino Unido, vemos no Canadá, vemos na Austrália e na Nova Zelândia, vemos na Irlanda, vemos numa série de países que são países cujo regime político é democrático, que nos habituamos a considerar como tal, e que começam a deixar de ser. Como eu estou em Portugal, a minha primeira preocupação é sobretudo com Portugal, até porque gosto de dizer o que me apetece, e é isso que eu tenho feito, e gostava de poder continuar a fazê-lo. Peço desculpa ao Dr. Montenegro, mas gostava que ele não interrompesse aquilo que eu faço, desde que me lembro de ser gente. Ele também pode continuar a dizer aquilo que quiser e diz muitas coisas que com certeza eu consideraria desinformação ou fake news, diz muitas coisas que são asneira, diz muitas coisas que provavelmente até serão mentira, com certeza, diz muitas coisas que para mim são inimagináveis de ser ditas, não é dos casos piores, com certeza, mas digo, com qualquer líder partidário em geral, ou a grande maioria, a esmagadora maioria deles, e acho que ele tem todo o direito de o dizer. Agora não pode usar o poder que tem para impedir os outros de fazer o mesmo. Ora, o segundo assunto da semana prende-se também com o jornalismo, ou com a falta de carteira de jornalista, que é, pelos vistos, um crime gravíssimo. Isto tem a ver também com o Dr. Montenegro, porque tudo isto se prende com uma entrevista que Maria João Avilés fez ao Primeiro-Ministro. E alguém descobriu, porque felizmente Portugal é forte em detetives amadores, alguém descobriu que Maria João Avilés não tem carteira de jornalista. Pelos vistos já teve, já não tem desde 2008, só acho que foi isso que eu li, e isso não pode ser. Uma pessoa não pode entrevistar outra sem ter carteira de jornalista. É gravíssimo. Eu sei lá. Uh, Nem quero pensar. É dos piores crimes que me consigo lembrar, não consigo fazer uma analogia com um crime tão medonho quanto este. O de Maria João Avilés ter feito uma entrevista sem carteira de jornalista ao Primeiro-Ministro. Como o Primeiro-Ministro não é da esquerda, a coisa agravou-se mais, porque temos jornalistas
que não têm carteira, ou seja, que também não são formalmente jornalistas, mas como são mais do espaço simpático, ao PS ou ao Bloco de Esquerda ou assim, aí parece que não há problema. Ninguém se indigna, ninguém se aborrece com isso. Como foi Maria João Avilés, que é uma pessoa conotada com a direita, embora entrevistado há muitos anos, o Dr. Cunhal, muitas vezes o Dr. Soares, com quem fez uma espécie de biografia oral, uh, mas como é Maria João Avilés, não, isso não, é inadmissível. Eu já falei sobre o assunto na Rádio Observador, falo outra vez, eu conheço a Maria João Avilés, não posso dizer que sou amigo dela, não costumamos propriamente frequentar-nos, mas já estivemos juntos, já conversámos várias vezes, e tenho por ela, não é por conhecê-la, por deixar de conhecer, tenho por ela um sentimento que devia ser óbvio, ou que devia ser comum a quase toda a gente, reconhecer que ela é, se não é a melhor entrevistadora do nosso regime, destes 50 anos, anda lá muito perto, não é? Não estou a ver assim quem se lhe compare, quem tenha um currículo semelhante em matéria de, não só como jornalista, mas dentro do jornalismo como entrevistadora, sobretudo a especialidade dela, foi aquilo que ela, é aquilo que eu saiba gosta de fazer e sempre gostou, e aquilo para o que ela tem imenso jeito. Muito mais do que a esmagadora maioria das pessoas que por aí entrevistam outras e que têm carteira de jornalistas. Há por aí gente a fazer jornalismo, ou a dizer que faz jornalismo, ou a assinar como jornalista e a poder mostrar a carteira para comprovar, e que quer dizer, a maioria dessas pessoas não chegam aos calcanhares em matéria de jornalismo da Maria João Avilés. Em matéria de jornalismo, ponto. Em matéria de entrevistas, então, meu Deus, da capacidade das competências de Maria João Avilés enquanto entrevistadora, então aí quer dizer, a diferença é abissal face a quase toda a gente. Com certeza estou a cometer uma injustiça, esquecer-me de uma ou duas ou três pessoas que também são bons ou ótimos entrevistadores, mas não serão muitos mais, de qualquer maneira. São poucos e os restantes, a imensa massa restante de pessoas que fazem jornalismo com carteira e entrevistas com carteira, está muito longe de se poder comparar à Maria João Avilés. Quem nos dera que o nosso jornalismo padrão fosse tivesse a qualidade do jornalismo e, sobretudo, e insisto, na parte das entrevistas, feito pela Maria João Avilés. Ah, não tenho muito a acrescentar. Posso contar, como já contei na Rádio Observador, mas posso contar quando eu abri uma conta no Twitter, aqui há, sei lá, 4 anos, coisa que valha, 3, 4 anos, não tenho aquilo há muito tempo, e tenho aquilo sobretudo para poder partilhar as crónicas que escrevo e tal. Ah, a profissão que me parecia mais adequada das hipóteses que me davam, que eu era um quadro fechado, não tinha hipóteses ilimitadas, então a profissão que me parecia mais adequada àquilo que eu faço é de jornalista, e então eu tinha no Twitter, lá, uma coisa que lá na biografia, como eles chamam, tinha lá a profissão jornalista, que me parece que ser aquilo que eu faço, porque hoje em dia não faço reportagens, eu não tenho feito reportagens, não tenho, e já há mais tempo ainda que não faço entrevistas, já entrevistei algumas pessoas, algumas já falecidas e tal, mas nomes com algum relevo do país. Não sou, nunca me considerei, nem me considero um grande entrevistador, mas mesmo fora das entrevistas fiz muitas reportagens, ou seja, fiz muitas coisas no jornalismo para além da crónica. Crónica jornalística, é uma forma de jornalismo também, com certeza. Ah, e crónicas eu faço há algumas décadas já estou a ficar velhinho e já faço crónicas em jornais nacionais, Diário de Notícias, e Sábado, e comecei no Correio da Manhã, e já o faço há 25 anos, e uns meses, e uns pozinhos. Portanto, achei que, para colocar no Twitter, achei que colocar no Twitter a identificação da minha profissão, como o meu ofício como jornalista, não era assim nada de extraordinário. Pelos vistos era, e recebi, uns tempos depois, sei lá, um ano ou dois depois, alguém denunciou, ainda bem que há pessoas atentas a estas infrações, alguém denunciou que eu me identificava como jornalista, pelo menos no Twitter, que nunca me identifiquei noutra circunstância, que me identificava como jornalista no Twitter e que não podia ser, e então recebi um e-mail muito mal escrito, assustadoramente mal escrito, uh,
sujeito qualquer que está ligado, que trabalha lá para a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, a dizer que eu estava a usar o nome, a usurpar a profissão de jornalista, não sei se foi esse o verbo que ele usou, mas a dizer que eu estava a usar o nome indevidamente e a pedir-me para esclarecimentos e para retirar imediatamente aquilo. Ora bem, eu retirei imediatamente e respondi-lhe que não fazia qualquer tensão de me identificar como jornalista, que foi apenas uma coisa, o preenchimento da abertura da página da minha conta no Twitter, foi apenas uma coisa que me demorou meio segundo a refletir sobre ela e achei que o jornalista, pronto, acho que o jornalista é mais próximo daquilo que eu faço do que, sei lá, veterinário, da profissão qualquer. Portanto, foi só isso, não foi uma espécie de vontade de usurpar a profissão que pelos vistos não tenho, porque não tenho carteira profissional de jornalista e nunca a pedi, e podia tê-la pedido e tê-la conseguido, suponho. Acho que não é, para quem vive em parte ou em boa parte do jornalismo há 25 anos, acho que não é difícil ter a carteira profissional de jornalista, eh, mas nunca passou pela cabeça que isso fosse relevante, que me fizesse alguma diferença, que me melhorasse a vida, especialmente, não tenho, nunca foi esse o assunto, e portanto retirei aquilo e informei o senhor que não tinha qualquer interesse em passar por jornalista e acrescentei muito pelo contrário, foi só para irritar lá aquelas criaturinhas que ninguém sabe quem são. Ou seja, aquelas criaturinhas da carteira profissional de jornalista, tal como boa parte das criaturinhas que andaram a denunciar e a criticar a Maria João Avilés, ninguém sabe quem são. São nulidades absolutas, supostamente são jornalistas, porque têm a carteira. Agora, elas fazem jornalismo que seja consumível por alguém com 2 neurónios ou com alguém que possa ter interesse naquilo. Na grande maioria dos casos, de certeza que não. Eu estive a ler mais ou menos a composição dos órgãos sociais lá dos senhores e das senhoras que integram a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista e não há, e eu estou nisto, como disse, há 25 anos, e não há ali ninguém que eu consiga reconhecer. Não consigo estabelecer qualquer nexo entre aqueles nomes e o mundo do jornalismo em Portugal, que não é assim também tão vasto. Quer dizer, se alguma daquelas pessoas tivesse feito alguma coisa que merecesse a pena ser lida ou ouvida, eu acho que saberia, pelo menos de uma ou outra, teria uma ideia, nem que fosse vaga, podia ser distração minha, não prestei atenção à obra extraordinária de fulano ou de cicrana, mas não me parece, acho que são mesmo nulidades em geral, que andam para ali, e como nulidades em geral são as pessoas que vieram criticar a Maria João Avilés. Não há nenhuma surpresa nisso, é natural que seja assim. Não estava a ver, aliás, qualquer jornalista, ou jornalistas que merecem ser designados como tal, vieram naturalmente defender a Maria João Avilés porque têm noção, porque não são tontos, e têm noção das competências dela, com ou sem carteira. Esse é que é o ponto, e agora, de resto, claro que o posicionamento ideológico da Maria João Avilés pesa nisto, claro que a vocação portuguesa para a autorização e o papelinho e a carteirinha que prova não sei o quê também pesa nisto. Claro que sim, é evidente que é isso que está na base. Aqui não interessa muito sabermos fazer uma coisa, interessa se estamos habilitados a fazer, habilitados formalmente por uma comissão, um conjunto de sábios que nos autoriza a fazer essa coisa. Eu espero que ainda não consegui, que eu saiba, ainda não existe uma comissão que determina quem pode escrever crónicas ou fazer, lá está, vídeos como este no YouTube ou participações na rádio, como faço na Rádio Observador. Não sei se há uma comissão habilitada para isso, porque se houver, provavelmente estou tramado, porque eu não conheço lá ninguém, ou não vou conhecer lá ninguém de certeza. Também ninguém vai conhecer, quase de certeza, ter a meia dúzia de amigos, e então não, qualquer dia recebo uma intimação a que estou proibido de escrever crónicas, até as crónicas propriamente ditas, porque não tenho a carteira oficial formal de cronista. Acho que ainda é uma coisa que ainda não existe, mas com o tempo nós conseguimos fazer com que exista. Em Portugal nada é impossível. Tudo que serve para atrasar, para bloquear, para minar, para dificultar a vida das pessoas, uh, em Portugal tem um futuro. Tudo que é mau aqui pode ter um futuro. Portanto, estou à espera que alguém me contacte da Comissão da Carteira Profissional de Cronista, para saber se posso continuar a escrever crónicas ou se não. Talvez isto se possa juntar, a autorização dada pela carteira profissional se possa juntar, uh, à promessa de combate à desinformação, como ele diz, avançada pelo Dr. Montenegro. Talvez se possa fazer aí umas comissões
interligadas e que possam controlar isto tudo e que este país deixe de ser à balda e as pessoas tenham as suas profissões, os seus ofícios devidamente credenciados, devidamente catalogados. Sim, porque fazer entrevistas ou escrever crónicas ou fazer uma reportagem da Feira dos Enchidos de Vinhais ah, implica exatamente a mesma credenciação, a mesma habilitação, a mesma competência técnica do que, por exemplo, um cirurgião cardiovascular. É evidente que não pode ser, são atividades que não podem ser feitas por qualquer um. Ah, Importa, tem que se ter a carteirinha. E Maria João Avilés não tem a carteirinha. E, pela parte que me toca, acho que ela faz muito bem. Não ganharia nada em tê-la. Ganhamos todos em que ela faça entrevistas e continua a fazê-lo por muitos e bons anos, porque é das pessoas, repito, porque acho que é importante repetir, porque das pessoas que melhor o fazem em Portugal. Se não for a que melhor o fazem em Portugal. E há muitas coisas em matéria ideológica, política, opinativa, que eu discordo da Maria João Avilés, não tem nada a ver com isso. Mas é uma excelente entrevistadora. Muitos jornalistas com carteira não são nem bons entrevistadores, nem, em suma, bons jornalistas. E para esta semana ficamos por aqui, e, em particular eu fico por aqui e vocês vão fazer ainda uma coisa, façam uma espécie de, é o TPC, o trabalho de casa, vão aí, os que ainda não fizeram, vão às subscrições, ativem a subscrição, assinem, subscrevam o canal, que é giro, é fixe. Como era eleger o Dr. Soares em 85, 86, ou o que é. Para além disso, não se esqueçam, as compras na Prozis, escrevam o código Lenga-Lenga e têm entre 5 a 15% de desconto. Também é bom. E não se esqueçam de adquirir também o azeite de Talismã, também é bom. O azeite de Talismã é muito bom. E de resto, é tudo. Até para a semana.